Olá, tudo bem? Voltamos! Ao longo dos nossos vídeos, você foi observando aqui no nosso canal que nós estávamos falando sobre o tema jurisdição. É lógico e evidente que nós não conseguimos esgotar esse tema, porque jurisdição é um mundo muito fascinante, por sinal, mas é um mundo. Nós tratamos aqui dos tópicos mais importantes. E nesse vídeo de hoje, como nosso último vídeo sobre a playlist de jurisdição, nós vamos falar sobre a jurisdição voluntária. Como você já sabe, caro aluno, a jurisdição ela se divide em jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária, tá? Ou seja, aqui na jurisdição voluntária você não tem parte, você teria interessados, você não tem lide, você não tem conflito, você não tem pretensão resistida, você tem sim o interesse das partes que, para ser integralizado, precisa necessariamente ser submetido ao pronunciamento judicial, ou seja, para integralizar ali o interesse e o desejo das partes, há necessidade do pronunciamento judicial, há necessidade da intervenção do Poder Judiciário. E é justamente essa obrigatoriedade de submeter esse interesse das partes a uma intervenção judicial, ou seja, justamente essa obrigatoriedade que decorre da lei em submeter essa integralização ao pronunciamento judicial, é que alguns autores entendem que nesse caso não haveria que se falar em jurisdição voluntária, haja vista que você tem a lei, a legislação determinando que aquele interesse, para ser integralizado, para ser alcançado, necessariamente você tem que ter o pronunciamento judicial. A bem da verdade, há também quem entenda, há diversos autores que defendem que a jurisdição voluntária, né, uma vez que você não tem conflitos, você tem aqui interesses, nesse caso ela sequer seria jurisdição. Ou seja, para esses autores, a jurisdição voluntária não seria ali uma atividade jurisdicional, e sim uma atividade meramente administrativa, né, que desempenhada pelo juiz. Essa teoria, para quem defende que a jurisdição voluntária não é sequer uma atividade jurisdicional, não é jurisdição e seria uma mera atividade administrativa, para essa corrente nós chamamos de teoria administrativista, tá certo? Mas há também quem entenda que, como você tem a intervenção do Poder Judiciário, você tem ali a presença do juiz. Nesse caso, nós temos sim, mesmo que jurisdição voluntária, nós temos atividade jurisdicional, logo nós temos jurisdição. Quando a gente fala em jurisdição voluntária, nós temos que lembrar também da possibilidade do juiz ele decidir com base no juízo da equidade. Isso está previsto lá no artigo 721 do Código de Processo Civil de 2015. O artigo 721 do Código de Processo Civil de 2015, ele é muito claro e fala que na jurisdição voluntária, o juiz ele pode decidir com base no juízo da equidade, ou seja, a decisão judicial prescinde da observância da legalidade estrita. Eu vou te explicar. O que ocorre? Quando nós estamos diante de uma jurisdição contenciosa, como você já sabe, nós temos partes, nós temos litígio, nós temos lide, nós temos conflito. A, que é uma coisa, B, que é outra. Nós temos uma pretensão aqui resistida. Logo, na jurisdição contenciosa, como você tem interesses contrapostos, necessariamente a sentença proferida pelo juiz, ela ou vai atender o interesse de A ou vai atender o interesse de B. Pois bem, ainda, lógico, atender ainda que de forma parcial. Pois bem, aqui na jurisdição voluntária, você tem ali uma maior liberdade, uma maior discricionariedade do agir do juiz na aprovação da sentença. Ou seja, aqui você, como não tem lide, você não tem conflito, e você tem sim interesse que, para ser alcançado, necessariamente precisa da intervenção do Poder Judiciário, o juiz ele pode decidir de forma ainda que contrária ao interesse das partes, tá? Ou seja, ele pode
entregar, ainda que não tenha em conflito, ele pode entregar aos requerentes, aos interessados, algo diferente, ainda que de forma parcial daquilo que necessariamente eles pediram, tá certo? Isso está no artigo 721 do Código de Processo Civil. Outra coisa que nós temos que lembrar também é que na jurisdição voluntária, apesar de não termos conflito, de não termos lide, ainda que em caráter inicial, temos que lembrar da presença do Ministério Público. Sim, caro aluno. Na jurisdição voluntária, assim como na jurisdição contenciosa, pode ser que haja necessidade da obrigatoriedade da presença do Ministério Público, da manifestação do Ministério Público. Isso está lá no artigo 726 do Código de Processo Civil. Mas quando que o Ministério Público vai atuar? Sem dúvida nenhuma, quando ocorrer alguma das hipóteses previstas no artigo 178, 178, também do Código de Processo Civil de 2015. Ou seja, mesmo na jurisdição voluntária, se ocorrer alguma das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, a presença do Ministério Público, a intimação do Ministério Público para se manifestar será obrigatória, assim como também a presença da Fazenda Pública. Pode ser que haja ali a presença de algum interesse público que justifique a intimação da Fazenda Pública para se pronunciar. Então, se fosse você, o que eu faria? Pega o artigo 726 e faz uma remissão ao artigo 178 do Código de Processo Civil, tá bom? No que tange aos procedimentos de jurisdição voluntária, esses estão previstos todos no artigo 726 a 770 do seu Código de Processo Civil. Eu sugiro que você, desde já, faça uma leitura para que você saiba exatamente quais seriam esses procedimentos previstos no Código de Processo Civil. Então, eu vou relembrar aqui basicamente. Resumo: na jurisdição voluntária você não tem parte, você tem interessados, você não tem lide, você tem interesse. Ou seja, para que as partes, os interessados, os sujeitos alcancem, integralizem aquele direito, aquele interesse, eles necessitam do pronunciamento judicial, uma sentença que vai ser de natureza homologatória, pode ser uma sentença que aprove algo, uma sentença de aprovação, uma sentença de autorização ou uma sentença de declaração. Enfim, veja que para que os interessados alcancem aquilo que desejam, necessariamente eles precisam do pronunciamento judicial, certo? Pois bem, hoje encerramos a nossa playlist sobre jurisdição. A partir da semana que vem, nós vamos entrar em ação. Eu espero que você tenha gostado dos vídeos. Se gostou, compartilha, mostra para os seus amigos, para eles verem como o processo civil pode ser algo bem didático e bem gostoso de se aprender, tá certo? Eu fico hoje por aqui. Muito obrigada, bons estudos, beijo no coração, tchau!